Agora nós vamos falar sobre ponteiros e funções. Basicamente é como se fosse uma revisão de passagem por valor e passagem por referência. Vamos ver alguns exemplos aqui. Os valores aqui foram trocados nesse código. Quem já viu exercícios anteriores, vão ver que, eu já vou adiantar aqui, que não foi trocado. Por quê? Vamos ver aqui. Eu tenho aqui um método que eu declarei ele aqui em cima, só declarei o nome dele aqui, chamado void troca, e pelo que está falando o nome aí, troca dois números inteiros, tá? E aí aqui eu tenho meu método main e aqui eu tenho o corpo do meu método troca. Primeiro vamos ver aqui o seguinte, o método troca. Ele recebe dois inteiros e aqui dentro ele troca um com o outro. Então o x recebe o valor de y e o y recebe o valor de x. Beleza. Imprime. Qual que é após a troca, qual que é o valor de x, qual que é o valor de y. Então é o seguinte, ó. Vamos desenhar o Activation Record aqui para a gente ver o que está acontecendo. Eu tenho meu método main aqui e eu tenho dois inteiros declarados aqui dentro, né? O escopo delas é só aqui dentro, o A e o B. Então tá lá. Tá? Meu método main tá aqui. E aí eu tenho aqui meu espaço da A e tenho aqui o espaço da B. Tá? Então tá aqui a minha variável A e aqui a minha variável B. E aí essa aqui tem valor 10 e essa aqui tem valor 20. Tá? Então ele vai imprimir aqui antes da troca. Qual que é o valor de A? Então ele vai imprimir 10 e aqui ele vai imprimir 20. Tá? É isso que ele vai imprimir aqui. Eu não fiz a troca ainda. E aí chamei troca. Passei 10 e passei 20. Então ele vai vir no método troca aqui. O que é que ele vai fazer? Agora ele vai vir aqui no método troca. Vai criar lá o espaço na variável x e o espaço da variável y. Então tem aqui o x e eu tenho o y. E aí, no caso, depois que ele fizer as operações, o que é que ele vai fazer? O x vai ficar com 20. Tá? Podem conferir aí. Funciona certinho. E o y vai ficar com 10. E aí, ele terminou o troca. O que é que ele vai mostrar aqui? Ó? Ele vai mostrar o x com 20. Então, primeiro ele imprime aqui e o y com 10. É isso que ele vai mostrar aqui, porque o troca tem um print. Né? E aí terminou o troca. Então, terminei o troca, saí da stack. Voltei para o método main de novo. Depois da troca, qual que é o valor de A e B aqui? 10 e 20. Por quê? Nós já falamos sobre isso. Aqui eu fiz uma passagem por valor. Eu estou passando o valor das variáveis. Quando eu passo o valor das variáveis, né, o valor do argumento real aqui para a função, tá? Passo o valor real aqui, tá? Quando eu altero aqui dentro da função os parâmetros formais da função, não refletem nos argumentos reais que eu passei. Então, A e B são os argumentos reais. Quando eu estou passando o valor deles para minha função troca, qualquer coisa, qualquer alteração que eu fizer aqui dentro nos valores, tá, dos argumentos que eu passei aqui reais, eles não refletem aqui neles nos argumentos, tá? Eles não vão refletir nas variáveis. Então, qualquer coisa que eu fizer aqui com esses valores de A e B, 10 e 20 que eu fiz aqui dentro, não vai refletir neles aqui não. Tá? Não vai refletir. A gente já mostrou isso lá nos vídeos de passagem por valor e passagem por referência. Tá? Então é isso. Então aqui esse código não está fazendo a troca. Então eu quero que esse código faça a troca. Como que eu vou fazer isso? Com ponteiros. Que aí a gente vai usar passagem por referência. Tá? Então aqui agora a gente tem aqui alguma coisa. Será que esse aqui vai funcionar? Então a gente já mostrou isso, né, antes. Então eu posso passar ponteiros aqui, né, como argumentos da minha função. Então eu estou passando ponteiros. Então aqui agora sim, ó, é o mesmo código do outro, só que agora trabalhando com ponteiros. Então eu declarei o A e o B, né, com 10 e 20. E aqui agora eu tô antes, né, vamos imprimir. O que que tá imprimindo aqui antes da troca? Eu tô imprimindo 10 e tô imprimindo 20, tá? Aí eu tô chamando aqui a troca, ó. E aí, no caso aqui, eu não estou passando os valores de A e B. Eu não tô passando 10 e 20, eu tô passando o quê? Endereço de memória. Então, eu tô passando o endereço. Vamos supor que A aqui está no endereço 100 e B está no endereço 200. A e B. Então eu estou passando lá para os ponteiros, e aí eu tenho meu ponteiro X e meu ponteiro Y. Só que, repara no seguinte, né? Eu estou trabalhando aqui com eles com dereferenciamento. Então aqui
Eles são ponteiros que estão apontando para dentro daqui, tá? Estão apontando aqui para dentro, ó. Estão apontando para dentro da variável aqui, tá? Eu estou trabalhando com eles aqui com dereferenciamento, tá? Então aqui que eu vou fazer a troca, ó. Aqui eu estou fazendo a troca. Então aqui eu vou, o A aqui agora vai virar 20. E aqui, ó, quando eu estou fazendo essas trocas aqui, eu não estou fazendo aqui dentro de x e y, porque x tem um endereço 100, tá? E y aponta para 200. Aqui o que está lá dentro da memória, dentro dos meus ponteiros, é isso aqui. Só que quando eu trabalho com dereferenciamento, eu estou mandando ele apontar para dentro da variável A, e aqui no caso o asterisco y dentro da variável B. Então ele fez a troca aqui dentro. Então agora está refletindo lá. Então após a troca de valores da função x e y, o que está acontecendo aqui? Ele está trocando, né? O x e o y aqui agora continua 20 e 10, tá? E aqui agora ele vem para o outro print. O que está acontecendo aqui agora depois da troca? Agora sim, 20 e 10. Então agora sim, usando passagem por referência, usando ponteiros, aí sim eu consegui fazer a função troca funcionar. Agora os valores de A e B estão sendo trocados lá no espaço de memória do método main, lá no escopo do main, onde eles estão, tá? Vamos ver outro exemplo aqui. Vou pegar a caneta. Então é o seguinte, ó, eu tenho aqui uma função incrementa número, eu estou passando para ela como parâmetro aqui, um ponteiro PTR, tá? E aí, no caso aqui, com dereferência, né? Ou seja, está apontando para o valor da variável lá que ele vai apontar. E aí ele vai incrementar, ó. Como eu estou trabalhando com dereferência, eu posso fazer isso aqui com ponteiros, né? Aritmética de ponteiros. Esse aqui é um ponteiro. E aqui no caso, quando eu estou fazendo esse mais asterisco PTR aqui, asterisco PTR mais, eu não estou incrementando o endereço do ponteiro. Por quê? Porque tem dereferência aqui, ou seja, eu estou incrementando o valor que o ponteiro está apontando, o valor dentro da variável, tá? Então tá criado aqui, ó. Criei um ponteiro do tipo P e criei aqui, ó, um i igual a 20, uma variável inteira i igual a 20. E aí o ponteiro P está apontando para o endereço do i. Então o que está acontecendo lá? Eu tenho aqui meu i e eu tenho aqui meu p. Tá? Então p está apontando para o endereço. Suponho que o endereço aqui de i seja 100. Então p está apontando para 100 aqui. Tá? E aí agora eu estou passando aqui, ó, incrementa número p. Eu tenho que passar para ele um ponteiro, porque ele recebe como parâmetro um ponteiro do tipo inteiro. Então para ele eu passei só o ponteiro, tá vendo? Então o que está acontecendo aqui? O que incrementa número agora vai fazer? Agora eu estou indo aqui para dentro, ó. Então estou indo aqui para dentro, ó. E aí o seguinte, o que ele está mandando fazer, ó? Você vai pegar, né, esse ponteiro aqui e vai... Esse PTR significa só para diferenciar, né? O PTR aqui é só para diferenciar para o nome ficar diferente, para não ser o mesmo P, né? Para não confundir. Então o que isso aqui está fazendo? O PTR agora, né? Que é a mesma coisa. Então vou colocar aqui, ó, asterisco PTR é igual a asterisco P. Mesma coisa. Ou seja, está apontando aqui para dentro, ó, para o valor de i que é 20. Está apontando para 20. Então, como ele está mandando incrementar, o que ele vai fazer? Ele vai incrementar para 21. Tá? Então, o que vai printar aqui, ó? Tá? O que ele vai printar na hora que eu coloco asterisco P aqui? Ele vai imprimir 21. Tá? O resultado aqui desse código é 21. Então, mostrando aí que eu consigo trabalhar, né, com passagem de parâmetros por referência, tá? Trabalhando com ponteiros, e mostrando aí mais uma vez, sempre ficar atento a essa questão que eu estou trabalhando com ponteiro, né, quando eu estou usando o operador de dereferência, tá? Ou em direção, estou apontando para variável dentro, o ponteiro está apontando para o valor dentro da variável, tá? Porque lá na memória o P, ele está aguardando sim direitinho aqui o endereço da variável i. Só que na hora que eu faço asterisco P, eu aponto para o valor que está lá dentro, tá? Então é isso, até o próximo vídeo.